quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E hoje então nós vamos continuar com o nosso assunto a partir da página 175, a partir do tópico Imigração e Industrialização. Ou seja, pessoal, nós devemos entender que no final do século XIX, início do século XX, um número crescente de indústrias no Brasil vai passar a existir. Isso, sim, o número de indústrias no Brasil vai começar a aumentar no final do século XIX, início do século XX. Consequentemente, também vai se fazer necessário, pessoal, uma mão de obra especializada, pessoas que soubessem trabalhar nessas indústrias, operar essas modernas máquinas. E aí, então, o Brasil vai abrir as suas fronteiras para a entrada de imigrantes, principalmente vindos da Europa, tá certo, pessoal? Imigrantes portugueses, italianos, alemães, que entraram no Brasil principalmente através dos portos de Santos, no estado de São Paulo, e pelo porto do Rio de Janeiro. Esses imigrantes, quando aqui então chegaram, muitos buscando uma melhor condição de vida, salário, uma oportunidade de trabalho, fugiam lá da Europa de revoltas, de guerras. Então vinham para o Brasil buscando sim uma nova vida, um trabalho, um bom salário. E vão sim, muitos destes, trabalhar nessas novas indústrias que passavam a existir no Brasil, como eu disse, no final do século XIX, início do século XX. Tá certo, pessoal? E aí, no nosso livro, na página 176, tem esse tópico, a vida nas fábricas. E aí, pessoal, nessas fábricas que surgiam no Brasil, como era o cotidiano? Como era o comum dos trabalhadores ali dentro dessas fábricas? O comum, pessoal, era então longas jornadas de trabalho. Por quê? O patrão quer que as máquinas produzam bastante. E para elas continuarem se movimentando, produzindo bastante, o operário, o trabalhador, tinha que trabalhar em excesso. E era muito então comum essas longas jornadas de trabalho, que chegavam a 14, 16 horas por dia. Também era muito comum, dentro das fábricas, os acidentes de trabalho, porque o operário ali, com essa longa jornada de trabalho, naturalmente o corpo cansado, então, consequentemente, os acidentes de trabalho aconteciam. Ambientes insalubres, ou seja, mal iluminados, sujos, com um banheiro para tanto homens e mulheres utilizar. Então, era muito comum a vida nas fábricas, no início aí do século XX no Brasil, existir esses ambientes insalubres, essa realidade. Salários baixos, porque quanto menos eu pagar para o operário, para o funcionário, o patrão vou lucrar. Então os salários eram muito baixos, Existia também ali uma intensa exploração trabalhista, onde o patrão sim forçava o trabalhador a exageradamente trabalhar para produzir para ele vender mais e lucrar mais. E também nas fábricas era muito comum a presença de mulheres e de crianças a partir aí de 6, 8 anos de idade, tá certo? Principalmente por conta de ter que trabalhar para complementar a renda do marido, ou seja, o homem somente trabalhando e ganhando o pouco que ele ganhava não era suficiente para sustentar a mulher e filhos. Então era muito comum mulheres e crianças sim trabalharem nessas fábricas. Então essa era a triste realidade das fábricas do Brasil do final do século XIX, início do século XX. Então dá para perceber que direitos trabalhistas era uma coisa que esses primeiros operários não tinham de forma alguma, se beneficiando assim os patrões, os donos dessas indústrias. Ainda na página 176 tem esse tópico, organização operária. Quando no Brasil começam então os operários a se organizar para tentar melhorar a sua forma de trabalho, como querer reivindicar melhores salários. Tudo, então, pessoal, final do século XIX, início do século XX também. Como nós podemos dizer, as primeiras organizações operárias no Brasil, elas começam a surgir no final do século XIX. E os primeiros sindicatos no Brasil começam a surgir no início do século XX. Então, a organização operária já se fez presente também no final do século XIX,
surgindo as primeiras organizações operárias e os sindicatos surgindo no início do século XX. Uma das maiores conquistas dos operários brasileiros, pessoal, foi essa questão da redução da jornada de trabalho. Como nós dissemos, era muito comum a jornada de 14, 15, 16 horas por dia. E essa redução para 8 horas diárias foi uma das maiores conquistas dos operários brasileiros no início do século XX. E isso só foi obtido no ano de 1919, após a Primeira Guerra Mundial, após o Brasil fazer parte da Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, pessoal, a partir do momento em que terminou a Primeira Guerra Mundial, que o Brasil passou a fazer parte da Organização Internacional do Trabalho, aqui no Brasil, então, passou a ter 8 horas diárias de trabalho. Uma grande conquista para os milhares de trabalhadores operários brasileiros. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente vai concluindo essa videoaula. Fiquem com Deus, bons estudos!